O Brasil é grande, uma potência em recursos, talentos e ambição. Mas para transformar potencial em realidade, é preciso mais. É preciso conhecimento, estratégia e ação. E é por isso que nasce o Instituto Esfera. Independente, técnico, inovador. O Instituto Esfera transforma conhecimento em impacto real. Da pesquisa à prática, da ideia à solução. Porque o futuro não acontece por acaso. Ele é construído, ele é pensado, ele é Esfera. Instituto Esfera de Estudos e Inovação. Pensar, agir, transformar. É isso, já fica o convite para que vocês possam conhecer mais do trabalho do Instituto Esfera, né? Muito interessante, então vale a pena conferir esse trabalho. Agora eu convido todos, todas para que acompanhem um painel inteiro debruçado sobre uma pesquisa bastante robusta, tá? E tem muito mais para conferir também no site da Esfera. Mas é um assunto para daqui a pouquinho, porque agora a gente começa a anunciar para você mais detalhes do nosso painel, que tem como tema Pontes para o Capital Global. Então, convido de volta a minha colega jornalista Elisa Vec, que vai subir no nosso palco do lado de cá, porque nós temos 2 espaços aqui para conversa. Elisa, já de volta, isso aí, desse lado aí. E para se juntar a Elisa, eu convido o Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Aplausos, por favor. Também a Renata Erani, diretora de Relações Institucionais e de Comunicação da Tecnobank. Aplausos, por favor. Também Fernando Meneguin, diretor do Instituto Esfera, doutor em Economia, também professor de mestrado em Administração Pública e Economia, Políticas Públicas e Desenvolvimento do IDP. Aplausos, por favor. Só fazendo uma correção aqui, a Erani, que está com a gente, o crédito dela, presidente da Tecnobank. Erani, obrigada por estar com a gente aqui. E se juntando também, Eugênio Matar, presidente do Conselho de Administração da Localiza. Seja bem-vindo. Aplausos. Por favor, que todos se posicionem abaixo de suas fotos para ficar mais fácil a identificação. Elisa, é com você. Até já, pessoal. Maravilhosa, obrigada. Bom, obrigada aos colegas que estão aqui no palco com a gente, vieram aqui numa sexta-feira. Aliás, isso é sinônimo até do prestígio da Esfera, né? Sexta-feira, todo mundo descendo a serra, pegando a estrada, aquele cheirinho bom, né, de Serra do Mar e chegando aqui, até aqui. Luciana, tudo bem? Chegando até aqui ao Guarujá. Bom, o que nós temos? Pontes para o capital global, que basicamente é a nossa vitrine do Brasil para o mundo é boa? O que lá de fora importa, quando olham aqui para dentro, para o nosso Brasilzão, pensam, isso aqui tá bom, ou isso aqui, nossa, não superaram ainda esse aspecto, a luz foi embora, voltou, pronto. Não superaram isso. Então, esse é basicamente o debate, trazendo diferentes representantes de setores da sociedade, público e privado, para a gente poder fazer um debate bom aqui sobre essa questão do que a gente está oferecendo para o mundo. E aí, eu quero apresentar aqui para vocês que eu citei anteriormente o Instituto Esfera, que tem diferentes estudos, a valorização da ciência, dos números, né, da nossa gente que se dedica a fazer pesquisas. O Fernando Meneguin é o diretor do Instituto Esfera. E a gente vai priorizar aqui um dos estudos feitos, que é justamente chamado Avaliação das Reformas para Fomentar o Investimento Estrangeiro Direto aqui no Brasil. Você pode dar uma abertura aqui do nosso trabalho? E aí, como a gente tem um tempo reduzido, a gente vai jogando aqui 1 minuto e meio, 2 de resposta para a gente poder trocar bastante ideia. Por favor. Perfeito. Obrigado, Elisa. Obrigado a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre o nosso último estudo do Instituto Esfera, que é como atrair investimento direto para o Brasil. A teoria econômica fala, né, de diversas variáveis que influenciam a atração do investimento estrangeiro direto, como infraestrutura, capital humano, enfim, mas a gente foi além. A gente procurou fazer várias regressões estatísticas para ver, no caso brasileiro, o que realmente fortalece a entrada do investimento estrangeiro direto. E a gente teve alguns achados interessantes, Elisa. Um deles é sobre
a taxa de câmbio, né? Se a nossa taxa de câmbio estiver valorizada, ela atrai mais investimento direto. E isso até, às vezes, as pessoas acham um pouco esquisito, porque eles pensam assim, se estiver desvalorizado, o Brasil consegue exportar mais. Mas, na verdade, o investimento estrangeiro direto ele entra no país, principalmente para o setor de serviços. Então, se o real estiver valorizado, você acaba, né, que as pessoas têm mais recurso e o investimento vem financiar os negócios internos. Outro é a abertura comercial. Quanto mais o país consegue se inserir na rede global de negócios, né, obviamente, a gente atrai mais investimentos estrangeiros diretos. E o terceiro, que eu acho interessantíssimo, é o índice de governança. O Banco Mundial tem um índice de governança pública, e esse índice avalia vários países por meio de algumas dimensões. E o estudo mostra claramente que, se você melhorar a governança interna pública, você consegue atrair investimento estrangeiro direto. E aí, especificamente, né, a gente fala de eficácia de gasto, do gasto público. Né, o gasto público nosso... Aí já começa um debate bom. Exatamente. O nosso gasto público, em vários momentos, ele é feito de maneira errada. E qualidade regulatória. Qualidade regulatória também faz parte desse índice, e a gente, aqui no Brasil, também apanha muito em termos de qualidade regulatória. Eu poderia até fazer uma provocação aqui à Renata e ao Eugênio. Tenho certeza que vocês conhecem regramentos feitos pela União, pelos estados, pelos municípios, que atrapalharam os negócios de vocês. Isso é porque a qualidade regulatória, né, talvez não tenha sido tão estudada antes de sair um regramento. Né? Para isso, existem técnicas como análise de impacto regulatório, que é uma avaliação que é feita antes da norma ser publicada, e que, infelizmente, apesar de ela estar na lei, sendo exigida em âmbito federal, ainda muito há que ser feito. Eu não sei se no Estado de São Paulo, secretário, se adota essa avaliação ex-ante das normas, mas eu sei que na União, apesar de obrigatória, vários órgãos ainda não fazem. Então, são essas variáveis. Fiz essa grande introdução para jogar a bola para o debate. E uma introdução ótima, porque traz muitas provocações, né? Porque você ia citando os pontos e a gente já vai refletindo, então quem é o Brasil na fila do pão, né? Quem é o Brasil? De que maneira o Brasil se apresenta? Vou trazer aqui o olhar do Eugênio para a conversa. Eugênio, de maneira assim direta, lhe parece que a gente avançou nesse quesito credibilidade enquanto Brasil para o mundo de 10 anos para cá, por exemplo? A gente está avançando muito lentamente ou a gente já tem grandes conquistas nessa nossa vitrine que é o Brasil para o mundo? Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí, Camargo, Camila, pelo convite. Bacana estar aqui com o time tão seleto aqui. Honestamente, nós andamos para trás. Né? O Brasil, há pouco tempo atrás, era investment grade, perdeu o investment grade, e hoje está assim, derrapando na curva. Então, infelizmente, a educação não está avançando, o PIB está sofrendo, inflação, depressão do câmbio. A gente está num processo de deterioração dos últimos 20 anos, até diria. Né? O Brasil deu uma voltada, avançou bastante ali até 2006, tudo. De lá para cá, o Brasil está em marcha ré. Infelizmente, eu acho que não é difícil mudar, mas o momento não é bom. E algum ponto que lhe parece positivo? Não querendo ser aqui a que tem que trazer questões positivas, mas já entendi que o teu olhar não está dos melhores em relação ao Brasil. Mas o que lhe parece que a gente conseguiu avançar do ponto de vista de ser uma referência para o mundo? Porque a gente tem, por exemplo, em quesito de meio ambiente, o Brasil dá uma aula para todo o planeta. Não, então eu vou reformular a minha resposta, porque eu sou um cara otimista. Não que não tenha sido satisfatório, hein? Eu sei porque você fez a pergunta como é que então acredito, mas assim, o Brasil, gente, é um potencial maravilhoso. Nós temos a 7ª maior população do mundo. Nós temos um país com riquezas naturais espetaculares. Acontece no nosso hino nacional, gigante pela própria natureza, que a gente perguntar que todo mundo concorda, temos petróleo, minério, mata, água, tudo. Né? E depois embaixo vem assim, o teu futuro espelha essa grandeza. Se eu fizer essa pergunta aqui, alguém está enxergando essa grandeza do Brasil refletida pelo potencial do Brasil? Não. Então, assim, na verdade, a insatisfação é com a perda de potencial da gente fazer o Brasil crescer. Né? E, então, a gente tem muita gente, tem gente boa, tem um país maravilhoso, com muita riqueza, para atrair capital.
o governo, a governança do país é fundamental. E o nosso governo, a nossa governança, não tem espelhado o futuro das riquezas naturais que o Brasil tem. Inclusive, a gente tem, atualmente, o presidente da República tem se colocado, quer se colocar, tenta, como uma grande liderança mundial, ou seja, para mostrar-se, ó, o Brasil está no mundo. Foi aí homenageado até, está lá aquele romance com Macron, né, nas últimas horas, que até a Torre Eiffel lá foi iluminada de verde e amarelo. Isso rende foto, Jorge, rende vídeo, rende sorrisos. Mas a gente está com essa bola toda quando a gente fala do Brasil para o mundo? Olha, eu tenho uma visão completamente diferente. Eu sou igual o Eugênio, que é amigo de longa data. Primeiro que eu odeio pessimista. Primeiro, Camila, obrigado. João, obrigado pelo convite. Vocês devem estar achando super estranho eu de gravata, né? Ninguém deve ter visto nos últimos 10 anos. Porque geralmente você não usa gravata, é isso? Nunca. Veio chiqueza, então, aqui. Não, é porque a princesa do Japão está aí, eu tenho que ir lá para o palácio recebê-la. Eu já vim pronto, que eu vou sair daqui correndo igual um doido. Olha, eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa nivelar. Primeiro que quando você fala Brasil, toma cuidado. Porque a gente fala Brasil, é muito grande. Então, assim, é pífio, é pífio. Nos últimos 10 anos, em termos de economia real, a China cresce... e todo mundo está esquecendo da Índia. Eu só fico falando aqui, China, cuidado. Em 3 anos, se eles continuarem crescendo 6,3, 7,7, 8,3, é a terceira economia do mundo em 3 anos. Vai passar o Japão e vai passar a Alemanha. Com 1,5 bilhões de pessoas, 800 na linha da pobreza, 200 abaixo da linha da pobreza, que significa que caga na rua e não tem energia elétrica, é isso. Movimentando 200 milhões por ano para a classe média. Cuidado, eles vão vir muito pesados, a gente está estudando muito isso, estou fazendo muita parceria com eles, inclusive. Então, assim, você tem que ver o Brasil um pouco diferente. Você tem estados brasileiros que estão completamente fora da curva atual. O próprio Mauro Mendes, que estava aqui, o próprio Zema, você olha o Ratinho, Tarcísio, eu considero o Tarcísio, aí eu tiro, nem filiado do partido político eu sou. O Tarcísio, para mim, é um dos maiores gênios com quem eu já trabalhei, que eu conheci. Ele está no nível, para mim, de pessoas que eu trabalhei, fui sócio, eu trabalhei, Antônio Emílio de Moraes, Ricardo Semes, Zeca Magalhães, Abílio, Eliezer Batista. Ele é desse nível, é um executor nato, um estrategista nato de negócio. Então, quando a gente olha, você fala assim, não, espera aí, vamos separar que tem estados indo bem, e o problema nosso são os outros que não estão indo bem. Para cada 100 reais que São Paulo manda para Brasília, volta 10. Eu vou repetir de novo. Para cada 100 reais que nós mandamos para Brasília, volta 10. Então, você tem que ter esse olhar um pouco de spin-off. O que eu acho que é óbvio, e já foi dito aqui em outros painéis que eu acompanhei, é que você tem um poder central que ele pode te atrapalhar ou não como um todo. E está atrapalhando ou não como um todo? Claro, porque hoje você está um país com uma taxa de juros que é questionável, eu não sei aonde você vai, você está com um populismo exacerbado. E é aquilo que alguém falou aqui, que fala, toda vez que você faz economia de governo, você morre. O Brasil não cresce por causa disso. Se você olhar os últimos 10 anos, em economia real, a Índia cresce 77, 74 é a China, 59 é a Indonésia, a Turquia, 51 é a Indonésia. Nós crescemos 8. Economia real. Então, você fala assim, como é que eu posso crescer 8 se eu sou o país... O que nós não temos? É o único país do mundo que vai alimentar o mundo, porque a gente tem 2, está indo para a terceira safra. O resto do mundo tem uma safra, gente. É uma coisa tão óbvia que é só ser um menino de 3 anos de idade capaz de começar a entender isso, entendeu? Agora, temos uma política, um arcabouço fiscal deteriorado, uma máquina pública extremamente... Uma das frustrações, quando eu tive com o Paulo lá fazendo o Custo Brasil, que é o pior defeito nosso, tá? Era que eu olhava a reforma administrativa, que foi meu sonho, eu não realizei, eu fiz 25 projetos, aprovei 17, mas esse não passou com uma tributária, foi feita depois. Mas era engraçado. Eu fui presidente da BRF, onde eu faturava 32 bi e eu tinha um resultado de 3,2 bi. O governo federal gasta 3,2 bi com profissão que não existe mais, cara, por ano. Então, se não falar na reforma administrativa, não tem jeito. Então, voltando, só terminando a visão lá de fora, é essa visão. Quando você vai sozinho, entendeu? Você faz. Nós, por exemplo, em São Paulo, nós tínhamos como meta captar 400 bi em 4 anos, a gente fez 515 até ontem, sem nenhum incentivo fiscal. Nós tínhamos como meta empregar 1 milhão de pessoas em 4 anos, até mês passado a gente estava com 1 milhão e 200. A gente tinha como meta criar 500 mil empresas sem ser MEI, até dezembro, nós fizemos uma medição agora em julho, tinha 675 mil. Se você olhar outros estados também, eles vêm com poder. O nosso grande arcabouço para atrair mais capital, e aí você tem que dividir o que é capital de mercado, o que é especulativo, o que é investimento direto, você tem que separar um pouco o Brasil. Tem regiões que estão indo super bem e tem regiões que estão indo muito mal. Como a maioria é mal, você pesa o todo.
Deixa eu rodar aqui as nossas perguntas, trazer a Renata para a conversa. A Renata representa a Tecnobank, né, que é uma galera muito dedicada à tecnologia no quesito de facilitar os processos. E quando a gente facilita os processos, seja para conseguir um exame, né, porque o problema para quem é humilde é você conseguir cadastrar um nome num sistema que às vezes demora um monte. Ou você vai fazer uma compra online, ou você vai, que é o caso aqui da Renata, vai trazer para a gente essa questão de financiamento de veículos, né, o quanto a gente consegue avançar com isso. E aí, Renata, eu quero trazer para você uma pergunta que é, entre política monetária, desculpa fazer isso com você, te perguntar, jogar a política monetária, porque já pode render também aqui um olhar bastante adverso. Ambiente regulatório e equilíbrio institucional, de que maneira, quais desses pontos você considera que sejam importantes para a gente estimular a maneira como a gente se mostra para o mundo, né? Para quem está de fora, olhar para a gente e pensar assim, esse país aí está dando amostra de que nesse assunto está andando. Boa tarde a todos, obrigada ao Esfera mais uma vez pelo convite. Eu acredito que é um ponto que foi falado, é unanimidade aqui, né, entre todos que passaram pelo palco, essa questão do ambiente regulatório, da governança, é fundamental para a gente criar credibilidade externa, né, e, a partir daí, construir condições concretas de diminuir juros, aumentar a produtividade. Né. Eu acho que a economia ela é muito maior do que a contabilidade. Né. Quando a gente pensa numa economia de um país, a gente precisa olhar com objetividade, mas também com muita subjetividade, porque, veja, no meu setor, né, que é veículos, hoje a gente tem mais ou menos 22 milhões de veículos transacionados por ano. Desse total, aproximadamente 35% é financiado, que dá mais ou menos 7 milhões de veículos financiados por ano no Brasil. O Brasil é um país que tem uma capacidade de ampliar o crédito gigantesca. Né? E o que a gente precisa para usar o crédito como um instrumento de alavancagem da economia? A gente precisa de segurança jurídica, de confiança institucional e de condições, né, de segurança para o mercado. Então, nesse contexto, foi aprovado em 2023 o novo Marco de Garantias. O secretário conhece bem essa pauta. E o Marco de Garantias, embora já seja lei, né, o que ele fez? Né? Ele melhora a qualidade da garantia, trazendo ali instrumentos de facilitação na recuperação da garantia. Em outras palavras, desjudicializa o processo de recuperação. Então, isso potencialmente diminui o risco da operação de crédito e cria condições mais vantajosas, menos onerosas, para que as instituições ofereçam mais crédito para a população. Então, essa medida ela ainda precisa ser implantada, atingir a sua eficácia. E o que falta? Né? Embora já tenhamos a lei, essa lei precisa de regulamentação nos estados. Né? Os estados precisam, através dos seus órgãos executivos de trânsito, editar portarias, desenvolver ali integração sistêmica, para que essa medida, que tem tanto potencial de aquecer a economia, de aquecer o mercado de crédito, se torne uma realidade. Então, muitas vezes a gente tem um ambiente regulatório inadequado. A gente já avançou bastante, mas ainda tem muito a avançar. E, apesar de, às vezes, a gente ter uma boa lei, para que ela seja eficaz, precisa-se assim, tem muito chão pela frente. Né? Então, não basta ter a lei, agora a gente precisa da regulamentação, depois a gente precisa da implantação, depois a gente precisa que o mercado faça adesão à medida para que ela alcance seus efeitos. Então, não é simples. Pois é, esse quesito da judicialização, porque aí fica a justiça dizendo que quem legisla não está legislando. Aí quem legisla diz, não, mas é a justiça que está se metendo. E a gente fica, bom, no dia a dia, no noticiário, isso é uma loucura o quanto acaba aparecendo, né, de esfera municipal, estadual e também federal. Fernando, dessas angústias que a gente acabou de ouvir aqui, elas aparecem de que maneira no estudo do Instituto? Perfeito. Isso que a Renata falou sobre você incentivar a desjudicialização é uma medida clara, porque se você tem uma alta judicialização e a gente sabe que a nossa justiça demora a surtir resultado, você gera muita insegurança jurídica. Então, qualquer medida que você consiga, né, trazer mais rapidamente solução para os litígios, isso agrega eficiência. Né? Acho que o Marco das Garantias ele teve essa vantagem de tentar promover, apesar da regulamentação ainda estar pendente, mas, pelo menos, a ideia está ali no sentido de desjudicializar. Nesse sentido, também, a gente tem que incentivar arbitragens, mediações. Né? O ministro Bruno Dantas estava aqui, que é um defensor do
consensualismo, a gente promover esse diálogo entre público e privado, isso gera eficiência. E isso aparece no estudo por meio da governança. Mas a governança pública politicagem não melhora. está emperrando isso? O público e privado? Porque aí fica aparecendo, não, então se eu concordo com essa política, eu converso. Ah, não, então esse aqui eu não converso. Essa politicagem, esse momento de extremismo, de extremos mesmo, isso não emperra um pouco esse diálogo? Eu acho que o extremismo sempre atrapalha porque gera instabilidade, né? O que a gente tem que tomar conta é para prover a correta matriz institucional para garantir que, apesar dos extremismos, essas eficiências sejam atingidas. E esse, de novo, trazendo o exemplo do ministro Bruno Dantas, que criou uma secretaria para atingir soluções consensuais dentro do Tribunal de Contas da União. Você coloca todos os agentes para conversar, né? E isso agrega eficiência, né? Pois é, eu até vou compartilhar essa ideia aqui. Estou aqui te olhando, hein, Jorge? Jorge ali se hidratando-se, vou aproveitar para poder te ouvir. Você que representa aqui a gestão pública, pegando esse gancho do público com o privado, no dia a dia, conversa-se, a liderança ocorre para poder desenrolar esses assuntos, ou a politicagem fica travando tudo isso? Porque quem vê de fora o nosso Brasil pensa assim, nossa, será que eles estão conseguindo desenrolar mesmo com as diferenças? Ou essas diferenças, polarizações, ficam travando o debate no Brasil? Não, de novo, tem o todo e o parcial, né? Só um comentário do marco de garantia, ele está meio deturpado. Porque uma coisa que eu aprendi, vocês vão aprender, né? Eu não sou do setor público, foi uma experiência do curso Brasil, agora com o Tarcísio, que eu sou fã. Mas quando votar uma lei, é o de menos, tá? Porque as regulamentações mudam tudo. O que vale é a regulamentação. Lei você comemora, vale porcaria nenhuma. O cara vai lá e muda tudo. Mas a lei é que vai na imprensa, mas aí tudo ele cria a aparece. regulamentação, Né? ele cria a saída da esquerda. Para cada $1 que o americano empresta, ele recupera 0,18. Eu tenho negócio lá. No Brasil, para cada $1 que você empresta, é quase igual, é 81, 0,81. Você só muda o 8 com 1. Eu repito, 0,18. Então não tem. A questão é muito. Eu vejo estados, principalmente o nosso, entendeu? O governador Tarcísio, ele é um técnico. Nosso governo, ele é igual uma empresa. Se eu falar com vocês pode acreditar, eu não tive uma reunião com o Tarcísio até hoje, olha que a gente reúne quase toda hora, para falar de política. Nós nunca falamos. Então, ele nunca falou se quer ser presidente da República? Não, ele já Desculpa disse, perguntar, uma pergunta tão assim... Tranquilamente respondo. Mas só, ninguém está ouvindo, só respondo abertamente para todos. E eu defendo a mesma coisa. A gente devia estar preocupado primeiro em fazer um projeto. Qual é o projeto que nós vamos levar? Porque tem discussões, o próximo que entrar é bucha. Ele não vai pegar um Brasil fácil para o próximo... Ou seja, então cogita. Primeiro, você tem que fazer um projeto. Agora, ele também já se posicionou, e é verdade nossa. O governador Tarcísio vai apoiar o candidato Bolsonaro, isso é tranquilo. Se ele apoiar, está lá. Então, essa é a nossa condição. Mas nós estamos insistindo muito em criar um projeto. Foi o que a gente fez no Estado de São Paulo. Quando a gente entrou, nós tínhamos um projeto. Tanto que a gente fez a privatização da Sabesp no primeiro ano, o governador fez 350 bi de PPP em 2 anos e meio. Tem um projeto. Não adianta você achar um nome sem projeto. E um nome também dividido. Eu acho que a gente está discutindo isso. Agora, sobre emperrar a máquina, rapidamente, é visão. Hoje, nós trabalhamos no governo do Estado de São Paulo, teve a Natália aqui, que é outra excepcional, talento, vocês vão ver o Derrite amanhã. O time de secretários nosso é extremamente competente, mas nós não discutimos política. Nós estamos com um projeto, todos nós temos meta, todos nós temos que saber o que vai entregar, todos nós sabemos. Então, você funciona como uma empresa privada. Agora, é lógico que o sistema público é complexo, não vou dizer para vocês que é fácil. Claro que não é. Entendeu? Mas quando você tem uma liderança forte e um projeto, eu acho que você consegue andar. Agora, é o que eu te falei, esse é o pedaço. Agora, quando você olha o todo e você não tem a liderança e não tem o complexo, você vai sofrer o que nós estamos sofrendo. Isso aí é notório, né? E até falando sobre esse cenário federal, ou seja, não falou se Tarcísio vai se candidatar, mas também não negamos, né? Então, está aí, né, Jorge? O negócio vai apoiar o candidato Bolsonaro. Isso aí, pronto. A gente até exibiu uma pesquisa essa semana, e isso é muito triste para a democracia, porque a pesquisa pergunta assim, quem você tem mais medo que governa o Brasil? Quem você tem mais medo? Então, a gente está na base da rejeição e não exatamente da conexão com as ideias. Isso é muito danoso. E é lógico que quem vê de fora o Brasil também leva em conta essas coisas, o tamanho da nossa polarização e a nossa capacidade de deixar os extremos de lado e conseguir colocar na mesa. Vou trazer aqui de novo o teu olhar. Renata, você é muito conectada com tecnologia. Quem não pensa tecnologia hoje em dia... Não tem. Como é que você existe sem tecnologia quando você pensa numa empresa? Como é que você observa o Brasil? Assim, quem vê de fora está vendo que a gente está avançado? Assim, a gente é visto de que maneira, na sua opinião?
Olha, eu acho que a gente vem avançando, mas tem muito a melhorar, assim como no âmbito regulatório, no âmbito tecnológico, idem, né? E eu acho que o grande papel da tecnologia nessa discussão é que ela seja vista como uma ferramenta para reduzir custos operacionais, transacionais, gerar segurança, né? Quando a gente tem processos, por exemplo, manuais, que nem o contrato de financiamento de veículos, antigamente era registrado de maneira analógica, em papel. Existia muito mais fraude, era muito mais moroso. Com o avanço tecnológico, isso, além de ser feito em tempo real, de maneira absolutamente ágil, você tem uma segurança muito maior. Por exemplo, o uso de assinatura com recurso de biometria facial. Isso traz muito mais segurança, né? Eu estava vendo um dado recente da Febraban. No ano passado, eles acumularam um prejuízo de 700 milhões de reais em fraudes de financiamento. Então, é muito dinheiro, né? E a tecnologia, ela é uma ferramenta poderosa, não só para trazer mais segurança, diminuir a fraude, como também gerar escala e gerar economia, né? Muito se falou aqui também na questão da ineficiência do Estado, da máquina pública, na importância das reformas administrativas. Então, a tecnologia também é uma grande aliada nesse sentido, porque ela pode dinamizar muito a máquina pública, tanto no aspecto de melhor organização de dados, quanto de outras ferramentas que ela disponibiliza para trazer essa eficiência. Eugênio, deixa eu te trazer aqui para a conversa com uma pergunta. Eu tô com a minha cola aqui, né? A gente fica aqui retrô, né, no papel. O que mais lhe parece, você como representante aí de uma grande companhia, o que mais lhe parece que inibe o investimento estrangeiro? Juros, instabilidade política ou insegurança jurídica? Olha, é um tripé, né? E porque eu falei que o governo tem uma responsabilidade muito grande na atração de investimento. Que você imagina, tributo. O Brasil, a alíquota do IVA brasileiro vai ser por volta de 28% a 29%. Sabe qual que é a alíquota média da OCDE? 19%. A Alemanha é 19%. A alíquota do México é 16%. Então, a gente paga 10% a mais de taxa. Então, o governo arrecada muito e aí depois fica distribuindo benefícios. Olha, se ele diminuísse o imposto, ele faria todos os produtos mais baratos, não precisava distribuir nada. E esses benefícios, você se refere a quê exatamente? Os benefícios assistenciais, excessivos, né? Água, luz, gás, pé de meia, pé de valsa, pé de... todos os benefícios assistenciais que estão desconectados com o mérito daquilo e um programa que não tem um fim para acabar, você tirar a pessoa dessa... Porque é importante você ter uma rede social para amparar os mais necessitados. Mas você começa a fazer daquilo uma política pública, o que acontece? O custo do Estado brasileiro, ele custa 13% do PIB, enquanto os países da OCDE custam 9%. A Alemanha custa 7%. Então, o Brasil paga 7% mais pela máquina pública brasileira. Uhum. E ela entrega? Como é que ela se compara com o que a Alemanha entrega? Né? Então, ou seja, ela custa cara, é ineficiente, e aí tudo fica mais caro, e aí então você tem o juro. Fica caro porque o governo gasta mais do que arrecada. E a gente fala muito no déficit brasileiro, no déficit público, 0,25%, 0%, mas, na realidade, o déficit brasileiro é 9% a 10%, porque eles excluem os juros da conta. Normalmente, quando você vê o déficit americano é de 6,5%, é 6,5% incluído os juros que o governo paga. Aqui no Brasil, não. Então, a gente tem um déficit público muito grande. Então, isso o juro sobe. Então, o juro alto, imposto alto. E o outro que você falou, que era... Até eu já esqueci. O juro... Insegurança jurídica. Segurança jurídica. Eu vou tangibilizar o que você falou. Gente, o Brasil tem um Ministério do Trabalho. Quase nenhum país tem isso. Então, assim, isso aqui é a judicialização. As pessoas saem da empresa e entram na justiça. Então, assim, aí, outra coisa. Judicialização dos impostos. O Brasil tem uma parafernália de imposto que o Estado paga por ano, devolvendo de cobranças indevidas os famosos precatórios. Dos 200 e tantos bilhões de precatórios,
mais da metade é imposto indevido que ele cobrou. Então, É por isso que advogado tributarista ganha tão bem, né? é isso que é Para judicializar. resolver esses problemas. Então, você imagina, você chega aqui no Brasil, você paga o imposto. Não, não é isso, é aquilo. Vai, discute, ganha, perde. Aí o funcionário entra, sai, entra no justiça. Então, isso é o judicialização. Então, assim, tudo isso é o atraso de quem não quer ter a ambição de atrair o capital, porque a atração do capital vai gerar emprego, renda e imposto. Eu vou trazer agora um momento que a gente está aqui com 3 minutos para o fim do nosso painel, tá? Um olhar propositivo. De acordo com o estudo, tudo aquilo que foi levantado, quem quiser ver depois, está lá, Instituto Esfera, no site da Esfera, tá bom? Vocês conseguem conferir esse estudo. O que aparece como algo proveitoso que a gente pode ou deve fazer para melhorar a nossa vitrine para o mundo? Tá, não existe uma lição, difícil mas colocar enfim, um ou poucas, mas eu colocaria o gasto público efetivo, porque, igual o Eugênio falou, né, há problemas com os benefícios sociais, há vários problemas. Por outro lado, a rede social, ela precisa acontecer, mas qual o problema, então, que tem aí nesse meio de campo? Essa rede social está sendo feita com um gasto que não está sendo bem aplicado. Então, é a gente cuidar da qualidade do gasto. Acho que isso é fundamental até para a gente evitar desperdício de recursos públicos. Trazendo aqui, Jorge, você quer acrescentar um olhar a respeito do marco de garantias? Porque a Renata trouxe o assunto, é legal que nós possamos olhar aqui para o Estado de São Paulo também, para de que maneira isso está andando. Ele é federal, nós temos que aguardar a regulamentação federal, não tem muito o que fazer. O Estado de São Paulo editou no final de abril uma portaria. Essa é uma portaria. É vinculado à Secretaria Digital, né, o órgão executivo de trânsito. Já teve a regulamentação do CONTRAN, naquilo que diz respeito a veículos especificamente. O marco de garantias é muito mais abrangente. E o Estado de São Paulo editou a sua portaria no final do mês de abril. Então, o mercado tem uma grande expectativa de que esse processo, né, entre em produção no segundo semestre, porque ainda está faltando a parte do desenvolvimento tecnológico aqui da Prodesp e do Detran, para que essa medida seja plenamente implantada. Mas já tem o regramento e a gente está na expectativa. Avança. Agora espera o outro. Agora, uma coisa que eu vou falar, na minha opinião, se você olhar, e eu mexi com isso, né, e talvez hoje eu tenha uma convicção muito forte em relação a isso, o dia que o Brasil atacar o custo do Brasil como institucional, ele mexe em todas as variáveis que nós estamos falando. Porque eu mexi com isso. Acontece que não adianta ele estar no Ministério. Ele estava no Ministério da Economia, hoje está no Ministério da Indústria e Comércio. Isso é projeto para presidente. É igual uma empresa. Se você quer fazer um turnaround, é a responsabilidade do CEO. Se você quer fazer um grande movimento estratégico, aqui está um dos maiores CEOs, né? Além de proprietário, um gênio de gestão, que é o Eugênio, eu considero, é ele. Então, não adianta a gente continuar com esse blá, 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 esse mimimi que vai fazer custo Brasil num ministério e outro, que ele é transversal. Você vai pedir pinico para alguém. Então, só tem um jeito, é ter um presidente com coragem, colocar no colo dele e ele falar, eu vou fazer, top-down. Aí nós saímos de onde nós estamos. Seguinte, meus amigos, eu tenho aqui o relógio me mostrando que faltam 10 segundos, então, para ser pontual e não perder a minha amizade com vocês que estão aqui assistindo, eu já encerro esse painel. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e reitero que o estudo do Instituto, e nós temos aqui o nosso curador do Instituto Esfera, diretamente no site da Esfera, vocês conseguem acompanhar para a gente privilegiar e valorizar o nosso setor científico e de desenvolvimento de estudos. Muito obrigada, muito obrigada. Aplausos, por favor, aos nossos convidados.